Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui de hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas perguntam, eu já falei sobre ele em outros vídeos, sobre o fluido vital. Muitas pessoas não sabem o que é o fluido vital. O fluido vital ele existe no universo, é uma dádiva divina, né? É um elemento, não tem como se explicar, ele é o fluido da vida. Todo corpo, toda a criação de Deus recebe uma certa quantidade de fluido vital. Isso, até os cientistas aí já comentaram sobre isso, os médicos também conhecem um pouquinho sobre isso, porque enquanto existir o fluido vital nesse corpo, vai haver vida, tá ok? No corpo físico, vai haver vida. Então, para não me alongar muito, vocês vão ver o vídeo a seguir, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente vê uma pessoa internada no hospital e está lá, me desculpe, está lá entre a vida e a morte, está lá todo entubado, está passando por uma situação difícil, os médicos falam, isso aqui não tem mais jeito, mas ele permanece vivo. Sabe? Ele permanece vivo porque o fluido vital ainda existe naquele corpo, porque tem o tempo certo, a hora certa, o momento certo de haver a separação do espírito do corpo. Então, enquanto houver o fluido vital, o espírito permanece no corpo. Isso eu estou falando assim, numa morte natural, tá certo? Não estou falando de um suicídio, de um acidente, ou coisa semelhante, assim, não. Vocês vão ver aí no vídeo, aí vocês vão entender um pouco mais. Aqui às vezes acontece, a gente está no hospital acompanhando lá um familiar, um idoso, um pai, a mãe, sei lá, um familiar. Pô, caramba, tem gente que fala assim mesmo. Caramba, tá aí desse jeito, ruim, não morre. Eu já ouvi pessoas falando assim. O médico já falou que não tem mais jeito, mas a vida continua naquele corpo. Os sinais que o equipamento humano, eletrônico humano, indica que ainda tem vida, porque o espírito está ocupando aquele corpo ainda. É o fluido vital que ainda existe. Então gente, enquanto não se extinguir totalmente o fluido vital, haverá vida naquele corpo. Por isso que não é aconselhável, por isso que não é aprovado, não é certo, como é que chama? A tal de eutanásia, né? Isso aqui não tem mais, pode desligar tudo aí, que como mantê-lo vivendo só por aparelhos? É uma coisa que se discute muito, né? Mas enquanto existir o fluido vital, o corpo estiver correspondendo, mesmo que mecanicamente, o espírito está ocupando aquele corpo, não lá totalmente embutido no corpo, mas ele está ao lado, ele está em algum ponto em que é ligado àquele corpo físico. Por isso que nem sempre a eutanásia, né? Que as pessoas vão lá, desliga tudo mesmo, já acaba de uma vez com esse sofrimento. A vida na Terra aqui é de sofrimento e de dor. Quanto mais tempo nós ficarmos aqui, mais nós estamos nos depurando, nos limpando. Então, é mais ou menos isso, mas vocês vão acompanhar aí. Porque tem pessoa que está no hospital lá, já tá velho, já não presta para mais nada mesmo. Já desliga tudo isso aí, isso aí vai morrer mesmo, sabe? As pessoas falam assim, vai morrer mesmo. E demora para morrer, às vezes demora para a pessoa desencarnar. Fica lá no hospital, ou então fica dentro de casa. Dentro de casa dando o maior trabalho, às vezes, para as pessoas, e nem é todos que fazem isso com carinho, né? Mas está lá vivo. Tá com uma mangueira aqui, tá com outra mangueirinha aqui, tá com não sei o quê, e troca a fralda, e faz isso, e tem que dar banho, mas ele está vivo, o fluido vital ainda existe naquele corpo, e o espírito está ocupando aquele corpo. Por isso, enquanto houver fluido vital, enquanto o espírito estiver ocupando esse ou aquele corpo, tem que haver amor, respeito e todos os cuidados necessários, porque amanhã pode ser você nessa situação. Eu estou falando isso principalmente com relação aos idosos, tá, okay? Aos idosos. Então vamos tomar muito cuidado, hein? A vida dá muita volta. A vida é
o planeta fica rodando, né? A nossa vida também, viu? Tudo muda de repente, tudo pode mudar de repente. Tá? Os jovens que hoje desprezam os idosos, alguns casais aí, né, de adultos, o pai, a mãe, o vô, a avó desprezam, e amanhã? Amanhã pode ser você. Então, enquanto existir fluido vital naquele corpo, que é uma dádiva divina, aquele corpo tem que ser respeitado, porque automaticamente o espírito está sendo respeitado. Pronto, acabou. Aí fez tudo ao contrário, aí você vai responder para Deus. Não é para a justiça humana, porque a justiça humana é muito falha, é muito corrupta. É para a lei de Deus que não falha e não é corrompida, tá ok? Vocês vão gostar do vizinho, fica até o final. Pode fazer alguma perguntinha, tá legal? Não tem problema nenhum não. E se gostar, dá um joinha para nós aí, faz um comentário e, como eu sempre digo, não me ofenda. Eu vou respeitar qualquer crítica, qualquer comentário. Gostou? Passa para frente. Tem uma dúvida, seu Marcel. Tem uma dúvida. Eu vou esclarecer você. Eu conheço alguma coisa sobre isso, mas eu tenho as literaturas espíritas, kardecistas também, para poder te esclarecer. E eu tenho meus mentores espirituais. Grande abraço, fiquem com todo Deus. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aí. Bonito vídeo, bem explicativo. Beleza? Vamos lá. Imagine acordar em sua casa, chamar alguém da sua família e ninguém responder. Você anda pelos cômodos, vê pessoas chorando, tentando se comunicar, mas nenhuma delas nota a sua presença. Você grita, toca, implora, mas é como se fosse invisível. E então, aos poucos, a verdade te atravessa como um raio gelado. Você morreu e ainda não sabia. Pode parecer coisa de filme ou história de terror, mas essa experiência é mais comum do que se imagina no plano espiritual. Muitos espíritos, ao desencarnarem, não percebem que deixaram o corpo físico. Eles continuam tentando viver como antes, indo ao trabalho, voltando para casa, cuidando dos filhos, sem entender por que o mundo deixou de responder. Esse é um dos fenômenos mais delicados da vida após a morte, a inconsciência do próprio desencarne. E neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa realidade espiritual pouco compreendida, que pode afetar não só a alma que partiu, mas também os que ficaram. Vamos explicar por que isso acontece, como o espírito se comporta nessa condição, quais os perigos e como é possível ajudá-los. Bem-vindo ao canal Universo Espírita. A morte que o espírito não aceita. Para entender esse estado, é importante reconhecer que a morte do corpo não significa automaticamente o despertar da alma. O desligamento físico pode ser rápido, mas o emocional e espiritual nem sempre é. Existem espíritos que, por apego extremo à matéria, por medo da morte ou por traumas profundos, simplesmente não conseguem aceitar o que aconteceu. Outros, por não acreditarem em vida após a morte, entram em negação. Imagine alguém que faleceu dormindo, ou que desencarnou em um acidente súbito, ou que vivia completamente mergulhado no trabalho, no dinheiro, nas preocupações mundanas. Esses espíritos, ao se verem fora do corpo, não compreendem que a vida material acabou. Continuam frequentando os mesmos lugares, tentam manter seus hábitos, se revoltam por não serem ouvidos e, em alguns casos, até pensam que estão enlouquecendo. Por que ninguém me vê? Por que minha voz não sai? Será que estou sonhando? Essas são perguntas comuns nessa fase de inconsciência espiritual. E o mais delicado é que, nessa condição, o espírito pode se fixar em ambientes da Terra, gerando obsessões, influências negativas ou sofrimentos intensos, não por maldade, mas por ignorância e dor. Por que alguns espíritos não percebem que desencarnaram? A pergunta que muitos fazem é: como é possível um espírito não saber que morreu? A resposta está na forma como cada alma viveu. A morte não transforma ninguém em anjo nem em sábio. Ela apenas revela o que já estava oculto. Existem diversos fatores que contribuem para que um espírito permaneça inconsciente do próprio desencarne.
morte súbita ou violenta, acidentes, assassinatos, traumas físicos intensos ou até paradas cardíacas repentinas podem levar o espírito a um estado de choque. É como se a consciência desligasse da realidade. O espírito se vê fora do corpo, mas não compreende o que aconteceu. Ele repete o momento da morte, revive cenas, sente confusão e muitas vezes permanece preso ao local do acidente. Materialismo extremo. Pessoas que viveram negando a existência da alma, que não acreditavam em vida após a morte ou que se apegavam apenas ao mundo concreto, têm dificuldade em aceitar a realidade espiritual. Quando desencarnam, esperam o nada. Mas como a consciência continua, entram em crise. Muitos rejeitam qualquer sinal de auxílio espiritual, achando que estão sonhando, tendo alucinações ou enlouquecendo. Vícios e desequilíbrio emocional. Almas envolvidas em vícios como álcool, drogas, jogos, sexo compulsivo e outros comportamentos obsessivos mantêm uma vibração densa e perturbada. Mesmo após a morte do corpo, a mente continua buscando os estímulos que alimentavam o vício. Isso cria um estado de confusão e apego ao plano físico, impedindo a percepção clara do desencarne. Sentimentos de culpa, raiva ou negação. Espíritos que morreram em meio a brigas, traições, remorso ou desespero emocional ficam presos às últimas emoções da vida terrena. Repetem mentalmente diálogos, se apegam a mágoas, revisitam cenas do passado. Tudo isso os impede de aceitar a nova realidade. Falta de preparo espiritual. Talvez a causa mais comum seja simplesmente não ter desenvolvido a consciência espiritual durante a vida. Viver sem refletir sobre o sentido da existência, sem buscar conexão interior, sem cultivar amor e desapego, pode fazer com que o espírito acorde confuso e sem direção. Essas almas não são más, elas estão perdidas, e como crianças assustadas, precisam de tempo, amparo e vibrações de luz para despertar, mas enquanto isso não acontece, elas podem ficar presas em ambientes terrenos e, em muitos casos, interferir na vida dos encarnados sem nem perceber. Como agem os espíritos que não sabem que morreram? Quando um espírito permanece inconsciente do próprio desencarne, seu comportamento pode variar de acordo com sua personalidade, seus apegos e o ambiente onde se encontra. Mas quase sempre, ele tenta continuar vivendo como se ainda estivesse encarnado. Tentam manter a rotina da vida física. É comum que esses espíritos voltem para casa, tentem deitar na própria cama, ir ao banheiro, mexer em objetos, conversar com familiares. Eles veem as pessoas chorando, fazendo orações ou até mesmo dormindo, e não entendem por que não são vistos ou ouvidos. Por que minha esposa me ignora? Por que meu filho não responde? Será que enlouqueci? Para eles, o tempo passa de forma diferente. Horas podem parecer dias, dias podem parecer semanas. Presos ao cotidiano da matéria, não percebem que estão em outra dimensão. Ficam presos em hospitais, cenas de acidente ou velórios. Muitos espíritos permanecem nos ambientes onde desencarnaram. Ficam vagando por corredores de hospitais, tentando conversar com médicos ou familiares. Outros permanecem no local do acidente, revivendo o momento do impacto repetidamente. No velório, alguns tentam tocar o próprio corpo. Outros gritam, pedem para não serem enterrados. E há os que se recusam a sair de perto do caixão, acreditando que aquilo tudo é um engano. Influenciam encarnados inconscientemente. Por estarem ainda presos ao plano físico, esses espíritos em estado de inconsciência podem influenciar as pessoas vivas com quem tinham vínculo emocional. Se apegados a alguém, podem tentar controlar sua vida, impedir novos relacionamentos, causar distúrbios emocionais, sem maldade, mas por apego e confusão. Outros acabam influenciando negativamente entes queridos, repetindo comportamentos obsessivos, reforçando medos, vícios ou atitudes destrutivas. Essa influência espiritual é sutil, mas real, e muitas vezes se manifesta como mudanças bruscas de humor em alguém da casa, sensação de presença constante, pesadelos recorrentes com o falecido, energia densa ou peso no ambiente. Esses sinais, quando ignorados, podem evoluir para a obsessão espiritual leve ou até a obsessão mais profunda,
caso o espírito não seja ajudado a despertar. Traem outros espíritos em sofrimento. Além de afetar encarnados, espíritos inconscientes do desencarne também atraem companhias espirituais semelhantes, espíritos perturbados, obsessores ou grupos ligados aos mesmos vícios e sentimentos. Isso pode formar verdadeiros núcleos de dor no plano invisível, criando bolsões energéticos pesados em casas, hospitais, cruzamentos e cemitérios, locais onde muitos ficam presos. O despertar espiritual. Como os socorristas ajudam os espíritos que não sabem que morreram. Apesar de parecerem perdidas para sempre, essas almas não estão sozinhas. Mesmo que não enxerguem, equipes espirituais de socorro atuam constantemente em todos os planos da existência. Mentores, espíritos amorosos e trabalhadores de colônias espirituais se aproximam dessas almas com uma única missão: ajudá-las a despertar. Mas esse processo nem sempre é simples. O espírito precisa aceitar ajuda. Por mais que os socorristas estejam por perto, o espírito só poderá ser ajudado quando estiver vibracionalmente apto a receber. Ou seja, ele precisa aceitar, precisa querer compreender, precisa se abrir para algo que, até então, negava ou temia. Por isso, os mentores esperam com paciência, às vezes por dias, meses, até anos no nosso tempo. Eles não forçam, não impõem. Apenas se mantêm próximos, irradiando amor, tentando criar brechas para que o espírito questione: por que nada mais faz sentido? Será que eu morri? E é nesse momento de dúvida que a primeira fresta de luz espiritual se abre. O papel das preces dos encarnados. Muitas vezes, o despertar do espírito é facilitado pelas orações sinceras de quem ficou. Quando um familiar ora com amor, fé e desapego, ele emite uma vibração luminosa, que chega até o espírito como uma brisa suave, um sopro de alívio em meio à confusão. Esse elo vibracional pode ajudar o espírito a perceber que algo mudou. Ele se emociona, chora e, aos poucos, se torna receptivo ao socorro. Por isso, orar por quem partiu, mesmo que a pessoa tenha tido uma vida difícil, mesmo que tenha cometido erros, é uma das formas mais poderosas de auxílio espiritual. O momento do acolhimento. Quando o espírito finalmente aceita a ajuda, ele começa a enxergar os socorristas. São espíritos em forma humana e etérea, vestidos de branco, irradiando compaixão, que se aproximam com suavidade. Você está seguro agora. Calma, tudo vai fazer sentido. Venha com a gente. Muitas vezes, o espírito cai em si, entra em choque ou desaba em lágrimas. Mas agora, ele não está mais sozinho. Está sendo conduzido com amor ao plano de recuperação. Condução aos hospitais espirituais. Esses espíritos são levados a centros de recuperação espiritual, onde recebem tratamento energético e emocional. Alguns dormem por longos períodos, em estado de proteção. Outros passam por atendimentos com espíritos especializados, que explicam com paciência tudo o que ocorreu. Pouco a pouco, eles se reconectam com sua essência. E o mais importante, compreendem que a morte não foi o fim, foi apenas um recomeço. Como evitar esse sofrimento? O que você pode fazer em vida para não se perder após a morte? A verdade é simples e, ao mesmo tempo, poderosa. A forma como vivemos determina a forma como morreremos. Os espíritos que não percebem que morreram não são maus, são despreparados. Foram pessoas que ignoraram sua essência espiritual, que viveram no automático, que negaram o invisível por medo, orgulho ou descaso. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. O que você está fazendo hoje para despertar antes de partir? O despertar começa em vida. Não é preciso virar santo. Não é necessário viver isolado em um templo ou deixar tudo para trás. Mas é essencial reconhecer que você é mais do que um corpo. É preciso cultivar, dia após dia, a consciência de que há um espírito por trás da matéria. Pessoas que meditam, que oram, que praticam o bem, que cultivam o perdão e o autoconhecimento, mesmo com falhas e dores, já estão se preparando para morrer com lucidez. Elas aprenderam que a vida não termina com a morte do corpo, e essa consciência faz toda a diferença nos primeiros minutos do pós-morte. Como evitar a inconsciência após o desencarne?
Aqui vão atitudes simples, mas poderosas, que você pode adotar desde já. 1. Pratique a autoanálise. Pergunte-se com frequência: estou vivendo alinhado com minha essência? 2. Desapegue-se de bens materiais. Use-os, aproveite-os, mas não se identifique com eles. Eles não te definem. 3. Desenvolva a fé, mesmo que sem religião. Acredite em algo maior. Nutra sua conexão com o divino à sua maneira. 4. Perdoe. Liberte-se de mágoas. Espíritos presos ao ódio são os que mais sofrem no desencarne. 5. Ore pelos que partiram. Isso te conecta com o plano espiritual e ajuda quem já está lá. 6. Aceite a impermanência. Tudo muda. O corpo acaba, mas o amor e o aprendizado ficam. Morrer bem é viver com consciência. Quando você cultiva a consciência espiritual ainda em vida, a morte deixa de ser um susto. Ela se torna uma travessia lúcida, serena e iluminada. Você não será pego de surpresa, não vagará em confusão. Será acolhido, porque vibrou luz antes mesmo de cruzar a fronteira. Muito bem, eu vou fazer a leitura que eu estava escrevendo ontem, que eu havia dito para vocês, sobre o tema referente desse vídeo. Eu inicio com uma pergunta assim para todos. Temos data e hora certa para desencarnar? Quer dizer, morrer? É uma pergunta. Agora vem o texto, eu tenho que ler para vocês, me desculpem. Quando encarnamos, recebemos uma carga de fluido vital, que é o fluido da vida. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Quando esse fluido acaba, morremos. Somos como uma pilha, que com o tempo vai descarregando. Chegamos ao ponto que os remédios já não fazem mais efeito. Daí não resta outra alternativa senão trocar, entre aspas, de roupa, que é o corpo, e voltar para a pátria espiritual, para o nosso verdadeiro lar. Mas a quantidade de fluido vital não é igual em todos os seres orgânicos. Isso dependerá da necessidade reencarnatória de cada um de nós. Quando chegamos à Terra, cada um tem uma estimativa de vida. Vai depender do que viemos fazer aqui, do compromisso que assumimos. A pessoa que está estimada a viver em torno de 60 anos aproximadamente, receberá mais fluidos que a pessoa que está destinado a viver apenas 20 anos. Vocês podem perguntar se tiver dúvida, viu, gente? André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, explica que poucos são completistas, que seriam aqueles que completam a missão. Ou seja, nascemos com uma estimativa de vida e, com os abusos, com os excessos, desencarnamos antes do previsto. Acontece muito, né, gente, hoje, né? Não completamos o tempo estimado. Isso chama-se suicídio indireto. Muito sério isso. Se viemos acertar as pendências biológicas por mau uso do corpo, como o suicídio direto ou indireto, nós vamos ficar aqui pouco tempo. É só para cumprir aquele buraco que nós deixamos. Por exemplo, se a nossa estimativa de vida é de 60 anos e por abusos, por excessos, um monte de coisa que a gente faz aqui na Terra, desencarnamos aos 40. Éramos para viver 60 anos aqui, mas deu 35, 40 anos, a gente desencarna. Ficamos devendo, desencarnamos com 40, ficamos devendo 20 anos, que a estimativa seria de 60, né? Mas morremos, desencarnamos com 40, ainda faltavam 20 anos para mim ficar aqui na Terra. Então, na próxima encarnação,
viveremos somente os 20 anos. Isso traz uma explicação bem simples, né, também, né? Por que muita gente desencarna como jovens, como crianças, né? E muitos já em idade avançada. Isso aqui já dá uma pequena luz aí, mas é um assunto bem complexo. Não há indivíduos que vêm para uma tarefa prisional e daí ficar 70, 80, 100 anos. Imaginamos que, aqui ó, eu vou ler novamente, tá? Ele estava falando aqui sobre a reencarnação, que fica apenas 20 anos na Terra, né? E isso aqui, gente, eu vou adiantar aqui, acontece muito quando nós cometemos, por exemplo, eu vim para a Terra, deixa eu marcar para mim não perder, desculpe que eu tenho que explicar. Eu vim aqui para a Terra para me viver 70 anos. Por várias razões. As nossas reencarnações existem causas, existem razões para que eu esteja aqui na Terra. Então eu teria que viver aqui 70 anos, mas eu me excedo com droga, com bebida, como não durmo de noite, faço tudo errado. O meu corpo ele vai se deteriorando e automaticamente o fluido vital também está ali sendo consumido, não está? Mas nós temos fluido vital para vivermos 70 anos aqui na Terra. Mas eu cometo abusos, ou então de repente uma depressão muito forte, eu por alguma outra razão eu dou um tiro na cabeça, tomo veneno, me suicido aí com 30, 40 anos. Mas eu teria que viver aqui 70 anos. Aquele tempo que eu deixei de viver aqui, eu vou ter que repor. Aí eu venho numa outra encarnação, é o que os Espíritos nos explicam. E vivo aqui, faltou 20 anos, que seria para completar, faltou 30 anos, eu vou viver 30 anos, faltou só 15 anos. Eu vou ter que viver esses 15 anos aqui, alguma coisa vai acontecer para que quando eu tiver com a idade de 15 anos, 20 anos, eu desencarne. Mas a lei de Deus é infalível, ela é justa. Se eu tinha que ficar aqui 70 anos, eu tenho que ficar aqui 70 anos tomando conta de tudo. Principalmente não excedendo, tomando cuidado com o meu corpo, com o meu psicológico, com tudo. É assim que é a lei. A lei de Deus ninguém muda não, viu gente? Bem, vamos lá então. Mas há outros indivíduos que vêm para uma tarefa prisional. E daí fica aqui 70, 80, 90, até 100 anos aqui na Terra. E imaginamos que, segundo o que eu peguei aqui, quem vira os 100 anos está resgatando débitos porque vê as diversas gerações que já não são as suas. E o indivíduo vai se sentindo cada vez mais estranho no ninho. Os jovens o olham como se ele fosse um dinossauro ou um maracujá. Faltam-lhe certos estímulos visuais, auditivos, etc. Já não pode mais sair sozinho, fazer visitas, ir só ao mercado, padaria, com raras exceções. Torna-se dependente dos parentes, dos descendentes, para o levar aqui e acolá, até para cuidar-se e tratar-se. Então, só pode ser resgate para dobrar o orgulho, para ficar nas mãos de pessoas que nem sempre gostam delas. Vou continuar aqui. Alguns idosos até apanham, outros são explorados na sua aposentadoria, outros são colocados em asilos, onde nunca recebem visitas familiares. Em compensação, aqui eu vou começar depois. A gente vê que tem, às vezes, a pessoa vive até 100 anos, passa de 100 anos, 80 anos, 90 anos. Na realidade, segundo o Espiritismo,
quanto mais tempo nós ficamos aqui na Terra, ocupando um corpo físico, quanto mais tempo ficamos aqui, mais a gente se depura, mais a gente fica em dia com as leis de Deus. Então nós vamos enfrentar várias enfermidades, várias situações, a gente vai ser desprezado por um, desprezado por outro, a gente vai ser contrariado, a gente vai passar por um monte de situações que vêm justamente para corrigir os nossos erros que nós praticávamos ou praticamos em outras vidas. É como diz aqui, então, há casos em que a pessoa com 90, 100, 110, 120 anos aí, ela fica totalmente dependente às vezes, né, dos outros. E não é todos os outros que fazem com tanto amor, com tanto carinho, com respeito, e oferece e dá os cuidados. Aí acaba, põe no asilo, larga pra cá, vai lá ver de vez em quando, sabe? Dá um banho de qualquer jeito, enfia o remédio na boca, despreza, sai pra cá, sai pra lá e larga lá o velhinho, a velhinha ali. Tudo isso faz parte de um resgate muito sério, tá? Então, nem sempre é um privilégio viver. Eu tô com 120 anos, sabe? Mas nem sempre é um privilégio, pode ser uma prisão. Nós estamos presos, limitados, o espírito é lúcido, mas o corpo limita tudo. Mais ou menos isso, tá ok? Espero que a gente vai continuar. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Em compensação, outros vêm, cuidam da família, educam os filhos em condições de caminhos, fecham os olhos e voltam para casa, com a missão cumprida, com aqueles que se comprometeu em orientar, impulsionar e ajudar. Em compensação, aqui que ele está querendo dizer, aqui, pelo que eu estou entendendo. Às vezes a pessoa vem, ela cumpre todas as suas obrigações que se autodeterminou, que foi permitido, a sua vida vai ser assim. Ele vem, ele cumpre todas as obrigações direitinho, se cuida direitinho, ele encaminha os filhos para um bom caminho, com estudo, com alimentação, né, com atenção, forma um lar bacana. Aí está tudo bonitinho, aí ele fecha os olhos, quer dizer, ele morre, ele desencarna e ele retorna para a casa verdadeira, que é o plano espiritual. Mas ele cumpriu tudo o que ele se comprometeu a fazer. Por isso precisamos conversar com os jovens. Muito importante, agora eu vou entrar no tema aqui dos jovens também, tá? Por isso precisamos conversar com os jovens, dizer a eles que é na juventude que a gente estabelece o que quer na velhice, se chegar lá na velhice. Que hoje em dia a grande maioria dos jovens aí não está chegando mais nem perto da velhice, né? Bom, e que vamos colher na velhice do corpo o que quer na velhice, não, me desculpem, estabelece e que vamos colher na velhice, desculpa gente, colher na velhice do corpo o que tivermos plantado na juventude. É muito importante que os jovens de hoje não respeitam ninguém, não quer saber de nada, não quer nem saber estudar muito, não estou dizendo todos, uma maioria. Não quer saber de estudar, de trabalhar, o pai que se dane, a mãe que se dane, o avô, a avó, não tem amor, não tem carinho, não quer saber de formar uma família. A gente está vendo os jovens aí que quer ir para balada, bebida, droga, bailes, essas festas que passam noites aí fora de casa, sabe? Chega em casa, eu velho, não sei, sabe aquelas conversas, não está nem aí, chega em casa de madrugada, chega bêbado, chega drogado. Então, é isso aqui que ele está querendo dizer aqui, né? Que é o que então o jovem está plantando a velhice dele, que com essas atitudes aí, vamos ver como que vai ser quando ele chegar na idade também que está o pai e a mãe dele, o avô ou a avó dele, tá? Se ele quiser ter um ídolo
que escolha alguém que esteja envolvido com a paz, com a saúde e com a ética, ao invés de achar ídolos da droga, do crime e das sombras. E aqueles que não têm jovens para orientar e que estão curtindo a própria maturidade, a avaliar o que fizeram na vida até agora. Se a morte chegasse hoje, o que teriam para levar? Né? E isso aqui é no caso aqui, um casal que não tem filho, ou um que nunca casou lá, mas então ele tem que saber o que ele faz direitinho na vida, porque ele, aqui, como diz aqui, o que será que ele vai levar para lá quando... Será que ele ajudou alguém, foi bom? Porque tem gente que vive assim, não casa, não quer saber não quer saber de compromisso, não quer saber de filho, de mulher, nem de marido. Vai viver na vida, mas acaba não fazendo nada de bom, nada de útil, nem para ele mesmo, muitas vezes. Daí nós temos que fazer uma bagagem boa, né, para chegarmos ao retornarmos na espiritualidade, né? Bom, se chegarem à conclusão que não tem nada para levar, lembrem que há tempo. Enquanto Deus nos permitir ficar na terra, há tempo para fazermos algum serviço no bem, seja ao próximo ou a nós mesmos. Enquanto respirar no corpo, pense e reflita. O que Deus quer que eu faça? Use bem o fluido que foi disponibilizado para você. Atenção! A vida bem vivida pela causa do bem pode nos dar moratória, que seja uma sobrevida, uma dilatação do tempo de permanência do espírito no corpo de carne. Temos que prestar atenção nisso. Por isso, vemos muitos trabalhadores do bem desencarnando com idade bem avançada. Então aí já é como o outro caso que eu havia comentado ali, né? Que seria uma prisão. O espírito vai ficar aqui mais de 100 anos, mas sofrendo, porque ele está pagando, resgatando alguma coisa muito séria, tá? Agora aqui nesse caso, já é diferente, desencarnando com idade bem avançada. Esses receberão uma carga extra de fluido vital para estender o seu tempo no corpo físico. Na Terra tem muitos que estão em caráter expiatórios e caráter moratório. Às vezes o espírito, ele vem, todos nós vimos com uma carga, como diz aqui, né, de fluido vital, que está aí no espaço. Esse é um fluido, está no espaço. Fluido vital, é o fluido da vida. Então, vamos supor, aquela pessoa, ela tem a expectativa de vida aí de 70 anos. Ela recebeu o fluido vital para animar aquele corpo por 70 anos. Mas todo o trabalho que ele faz é só voltado ao bem, à caridade, ajudar o próximo, a estudar, a se envolver com coisas boas. E a prática da caridade, pratica muita caridade. Aí pode acontecer, segundo ele está falando aqui, que esse tipo de espírito poderá receber uma carga extra de fluido vital. Então mesmo velhinho, andando com alguém segurando o braço, ele permanece por mais algum tempo para praticamente ou quase concluir todo aquele trabalho bonito que ele tem feito durante toda a sua passagem pela Terra, desde criança. Tá? Isso também acontece com muitas pessoas. E é isso aí. E ele termina dizendo que na Terra tem muitos que estão em caráter expiatórios e em caráter moratório. Bom, vamos prosseguir aqui. Nós falamos bastante sobre fluido vital, ok? Vamos prosseguir aí.